Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Quiz Queries. Aqui você encontra diversos quizzes e desafios para testar seu conhecimento enquanto se diverte com seus amigos e família. Mande esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que gosta de desafios. O canal Quiz Queries, além de ajudar a exercitar sua memória, é um ótimo passatempo. Agora eu vou te pedir algo muito importante. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificação de novos desafios e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Bora pro desafio então? No desafio de hoje você terá 40 perguntas do tema Conhecimento Geral para responder e o tempo de cada uma delas é de 10 segundos. Pegue papel e caneta para anotar seus pontos, chame o pessoal de casa para participar. Ao final, diga na descrição de onde você é e quantos pontos conquistou. Se quiser um salve no próximo vídeo, coloque no comentário qual foi a palavra coringa que apareceu durante o vídeo. Boa sorte a todos e bora jogar! Primeira pergunta. Quem foi o primeiro vencedor do Big Brother Brasil? Letra A, Domini. Letra B, Cida dos Santos. Letra C, Kleber Bambam. Ou letra D, Eliane de Mello? Tempo! Resposta correta, Kleber Bambam. Kleber de Paula Pedra, o Bambam venceu o BBB 1 com 64 dias de confinamento. Segunda pergunta, qual o menor país do mundo? Letra A, Vaticano. Letra B, Nauru. Letra C, Malta. Ou letra D, Mônaco? Tempo! Resposta correta, Vaticano. O Vaticano, sede da Igreja Católica, é considerado um país e tem apenas 44 hectares. Terceira pergunta. De quem é a famosa frase "Só sei que nada sei"? Letra A, Sócrates. Letra B, Platão. Letra C, Galileu Galilei. Letra D, Descartes? Tempo! Resposta correta, Sócrates, atribuído ao filósofo grego Sócrates, que significa um reconhecimento da própria ignorância da parte do autor. Próxima pergunta. Qual é o nome do presidente do Brasil que ficou conhecido como Jango? Letra A, Jânio Quadros. Letra B, Jacinto Anjos. Letra C, João Figueiredo. Ou letra D, João Goulart? Tempo! Resposta correta, João Goulart. João Belchior Marques Goulart, que viveu de 1919 a 1976, foi o 24º presidente do Brasil, cujo período de governo compreende os anos de 1961 a 1964. Próxima pergunta. Quantas casas decimais tem o número π? Opção A, 2. Opção B, 20. Opção C, centenas. E opção D, infinitas? Tempo! Resposta correta, infinitas. Ao longo dos tempos, vários estudiosos têm se dedicado a calcular o número do π e já chegaram ao número de 5 bilhões de casas. Mas até agora ainda não conseguiram identificar todos. Próxima pergunta. O que a palavra legend significa em português? Opção A, legenda. Opção B, ligeiro. Opção C, lenda. Opção D, legendário? Tempo!
Resposta correta, lenda. Próxima pergunta. Onde nasceu o pintor Salvador Dalí? Opção A, Zandert, Países Baixos. Opção B, Salvador, Bahia. Opção C, Figueiras, Catalunha. Opção D, San Salvador, El Salvador. Tempo. Resposta correta, Figueiras, Catalunha. Salvador Domingo Dalí Domenech nasceu em Figueiras, Catalunha, Espanha, no dia 11 de maio de 1904. Próxima pergunta. Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar à Terra? Opção A, 8 minutos. Opção B, 1 dia. Opção C, 12 horas. Opção D, 12 minutos. Tempo. Resposta correta, 8 minutos. Com base na distância do Sol em relação à Terra, que são 150 milhões de quilômetros dividido pela luz de um vácuo, que é de 300 milhões de quilômetros por segundo, chegamos ao resultado de 500 segundos, ou seja, 8 minutos e 33 segundos. Próxima pergunta. Qual a nacionalidade de Che Guevara? Opção A, cubana. Opção B, peruana. Opção C, argentina. Opção D, boliviana. Tempo. Resposta correta, Argentina. Conhecida como um dos líderes da Revolução Cubana, ao lado dos irmãos Fidel e Raul Castro, Ernesto Guevara de la Serna nasceu em Rosário, Argentina, no dia 14 de junho de 1928. Próxima pergunta. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Opção A, Neolítico. Opção B, período da Pedra Polida. Opção C, Idade Média. Opção D, Paleolítico. Tempo. Resposta correta, Paleolítico. Foi no período Paleolítico que o fogo começou a ser utilizado, quando os homens aprenderam que era possível obter fogo por meio de atrito de pedaços de madeira e pedra. Próxima pergunta. Qual a montanha mais alta do Brasil? Opção A, Pico Maior de Friburgo. Opção B, Monte Roraima. Opção C, Pico Paraná. Opção D, Pico da Neblina. Tempo. Resposta correta, Pico da Neblina. O Pico da Neblina é o ponto mais elevado do Brasil, contando com 2.995 metros de altura. Localiza-se no Amazonas, na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. Próxima pergunta. Quem é o autor da frase "Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens possa imaginar"? Opção A, Cecília Meirelles. Opção B, William Shakespeare. Opção C, Yuri Gagarin. Opção D, Abraham Lincoln. Tempo. Resposta correta, William Shakespeare. Próxima pergunta. Em qual local da Ásia o português é a língua oficial? Opção A, Índia. Opção B, Filipinas. Opção C, Moçambique. Opção D, Macau. Tempo. Resposta correta, Macau. Macau tem duas línguas oficiais, mandarim e português. Macau é uma região especial da China. Foi um território português até 1999.
Próxima pergunta. Quem é o autor de O Príncipe? Opção A, Rousseau. Opção B, Thomas Hobbes. Opção C, Montesquieu. Opção D, Maquiavel. Tempo. Resposta correta, Maquiavel. O Príncipe é a obra mais célebre de Nicolau Maquiavel, que viveu de 1469 a 1527. Foi publicada póstumamente, em 1532, apesar de ter sido concluída em 1513. Próxima pergunta. Como é a conjugação do verbo caber na primeira pessoa do singular do presente do indicativo? Opção A, eu caibo. Opção B, que eu caiba. Opção C, eu cabo. Opção D, nenhuma das alternativas. Tempo. Resposta correta, eu caibo. Caber é um verbo irregular da segunda conjugação. Apesar de estranho, o eu caibo é a forma correta de conjugar na primeira pessoa do presente do indicativo. Próxima pergunta. Em que ano estreou o Big Brother Brasil? Opção A, 1999. Opção B, 2000. Opção C, 2001. Opção D, 2002. Tempo. Resposta correta, 2002. O BBB estreou em 29 de janeiro de 2002. Próxima pergunta. Quem foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos em 2012? Opção A, Santos Dumont. Opção B, Princesa Isabel. Opção C, Chico Xavier. Opção D, Ayrton Senna. Tempo. Resposta correta, Chico Xavier. Em 3 de outubro de 2012, com mais de 73% dos votos computados através de um programa de televisão, Chico Xavier foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos pelo povo brasileiro. Próxima pergunta. Qual foi o primeiro mamífero a ser clonado com sucesso a partir de uma célula tronco adulta em 1997? Opção A, cachorro Snoopy. Opção B, gato Sissi. Opção C, ovelha Dolly. Opção D, macaca Treta. Tempo. Resposta correta, ovelha Dolly. Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática adulta. Próxima pergunta. Quem inventou a penicilina? Opção A, Isaac Newton. Opção B, Alexander Fleming. Opção C, Nicholas Callan. Opção D, Frederick Gisborne. Resposta correta, Alexander Fleming. Em 1928, Alexander Fleming descobriu de forma acidental pesquisando substâncias capazes de combater bactérias em feridas. Próxima pergunta. Como morreu Abraham Lincoln? Opção A, baleado no teatro. Opção B, baleado no carro. Opção C, envenenado em casa. Opção D, morreu de velhice. Tempo. Resposta correta, baleado no teatro. Próxima pergunta. Quem é o homem mais rico do mundo em 2022? Opção A, Bill Gates. Opção B, Jeff Bezos. Opção C, Warren Buffett. Opção D, Mark Zuckerberg.
Tempo. Resposta correta: Jeff Bezos. Segundo a Forbes, Jeff Bezos, dono da Amazon, é no momento o homem mais rico do mundo. Próxima pergunta. Quem é o autor da famosa obra O Filho do Homem? Opção A: Vincent van Gogh. Opção B: Claude Monet. Opção C: René Magritte. Opção D: Salvador Dalí. Tempo. Resposta correta: René Magritte. Próxima pergunta. Quem recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1993 pela luta contra o regime de segregação racial? Opção A: Malcolm X. Opção B: Barack Obama. Opção C: Tenzin Gyatso. Opção D: Nelson Mandela. Tempo. Resposta correta: Nelson Mandela. Nelson Mandela recebeu o Prêmio Nobel da Paz em dezembro de 1993 pela sua luta contra o regime de segregação racial. Próxima pergunta. Quem inventou o Bitcoin? Opção A: Satoshi Nakamoto. Opção B: Jack Ma. Opção C: Peter Thiel. Opção D: Bill Gates. Tempo. Resposta correta: Satoshi Nakamoto. Conhecido como Satoshi Nakamoto, ele teria participado de um encontro dos fundadores da e-Gold, que pretendiam criar uma moeda digital. Próxima pergunta. Quem foi o inventor do mouse de PC? Opção A: Douglas Engelbart. Opção B: Steve Wozniak. Opção C: Ronald Wayne. Opção D: Kazuo Hashimoto. Tempo. Resposta correta: Douglas Engelbart. Ele é o inventor do mouse de computador e pioneiro no desenvolvimento do e-mail, processadores de texto e internet. Próxima pergunta. Onde nasceu Elon Musk? Opção A: Canadá. Opção B: Estados Unidos. Opção C: Irlanda. Ou opção D: África do Sul. Tempo. Resposta correta: África do Sul. Musk nasceu na cidade de Pretória, capital da África do Sul, em 1971. Próxima pergunta. Quem é o dublador do personagem Wolverine no Brasil? Opção A: Guilherme Briggs. Opção B: Isaac Bardavid. Opção C: Leonardo Camilo. Opção D: Marcos Ribeiro. Tempo. Resposta correta: Isaac Bardavid. Além de ator, Isaac Bardavid dublou personagens como Wolverine, Fred Krueger, Tigrão, Robotnik e Esqueleto. Próxima pergunta. Quem é o autor da série literária Sítio do Pica-Pau Amarelo? Opção A: Maurício de Souza. Opção B: Ziraldo. Opção C: Monteiro Lobato. Opção D: Lima Barreto. Tempo. Resposta correta: Monteiro Lobato. Próxima pergunta.
Quantos personagens principais existem no seriado norte-americano Friends? Opção A, 2. Opção B, 4. Opção C, 6. Opção D, 7. Tempo. Resposta correta: 6. Rachel, Phoebe, Mônica, Chandler, Joey e Ross. Próxima pergunta. Como se chamam os dois melhores amigos do personagem Harry Potter? Opção A, Luna e Dumbledore. Opção B, Hermione e Rony. Opção C, Dumbledore e Hagrid. Opção D, Sirius Black e Dobby. Tempo. Resposta correta: Hermione e Rony. Próxima pergunta. Qual ator fez 007 em Cassino Royale? Opção A, Sean Connery. Opção B, Roger Moore. Opção C, Daniel Craig. Opção D, Pierce Brosnan. Tempo. Resposta correta: Daniel Craig. Próxima pergunta. Qual era o apelido da cantora Elis Regina? Opção A, Gauchinha. Opção B, Paulistinha. Opção C, Pimentinha. Opção D, Andorinha. Tempo. Resposta correta: Pimentinha. Pimentinha é apelido dado por Vinícius de Moraes. Próxima pergunta. Quem foi o militar que integrou a Comissão Construtora de Linhas Telegráficas e ajudou a expandir o telégrafo? Opção A, Duque de Caxias. Opção B, Dom Pedro II. Opção C, Marechal Deodoro. E opção D, Marechal Rondon. Tempo. Resposta correta: Marechal Rondon. Próxima pergunta. Quem era o apresentador que reprovava os calouros tocando uma buzina? Opção A, Raul Gil. Opção B, Bolinha. Opção C, Chacrinha. Opção D, Flávio Cavalcante. Tempo. Resposta correta: Chacrinha. Próxima pergunta. Quem é o patrono do Exército Brasileiro? Opção A, Duque de Caxias. Opção B, Marechal Deodoro. Opção C, Barão de Mauá. Opção D, Marquês de Pombal. Tempo. Resposta correta: Duque de Caxias. Próxima pergunta. Qual é o signo do zodíaco de quem nasce no dia do Ano Novo? Opção A, Virgem. Opção B, Aquário. Opção C, Capricórnio. Opção D, Áries. Tempo. Resposta correta: Capricórnio. O signo de Capricórnio é para quem nasce de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Próxima pergunta. Quem fundou a fábrica de automóveis Ford? Opção A, Harrison Ford. Opção B, Gerard Ford. Opção C, Henry Ford. Opção D, Harry Ford. Tempo.
Resposta correta: Henry Ford. Henry Ford foi um empreendedor e engenheiro mecânico estadunidense, fundador da Ford Motor Company. Próxima pergunta: de quem é a famosa frase "penso, logo existo"? Opção A: Sócrates. Opção B: Aristóteles. Opção C: Platão. Opção D: Descartes. Tempo. Resposta correta: Descartes. Essa frase é do filósofo francês René Descartes. Próxima pergunta: quando é comemorado o Dia da Independência do Brasil? Opção A: 21 de abril. Opção B: 12 de outubro. Opção C: 7 de setembro. Opção D: 25 de dezembro. Tempo. Resposta correta: 7 de setembro. O dia 7 de setembro no Brasil é marcado pelo Dia da Independência do país. Atenção para a última pergunta. Maniçoba é uma comida típica de qual estado? Opção A: Paraná. Opção B: Pará. Opção C: Paraíba. Opção D: Bahia. Tempo. Resposta certa: Pará. A maniçoba é tradicionalmente consumida no estado do Pará. Obrigado por participar. Sua inscrição e seu like são muito importantes para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça de dizer na descrição de onde você é e quantos pontos você fez. E se quiser um salve no próximo vídeo, coloque no comentário qual foi a palavra coringa que apareceu durante o vídeo. Até o próximo desafio. Tchau!